Olá! Começa agora mais um programa Trabalhador Municipal na TV. Aqui mostramos as atividades do sindicato, seus serviços e sua atuação. Você também vai conhecer as pessoas que fazem parte da categoria, seus sonhos e realizações. Quer saber o que o seu sindicato anda fazendo? Então é só ficar assistindo ao programa. Você sabia que a drenagem linfática alivia o estresse e a TPM? Estamos aqui com a Maria Ângela, que é professora de patchwork aqui do sindicato e trabalha aqui desde 2008. Tudo bom, Maria Ângela? Tudo bem. Maria Ângela, para começar, como que o artesanato em geral surgiu na sua vida? Na realidade, surgiu em 79, quando eu descobri que eu tinha uma filha autista, tá? E eu precisei de alguma coisa a mais na minha vida sem ser uma filha autista, entendeu? E eu precisava me acalmar, era tudo muita novidade, a doença dela, era muito complicado, entendeu? E aí eu precisava de alguma coisa diferenciada. Aí eu tive a oportunidade de ir para a favela do Jaguaré como voluntária de artesanato, tá? E lá eu conheci outras mães, inclusive mães de autistas, né? A minha era tratada e as delas não eram tratadas. E aí eu me identifiquei muito com elas. E elas tinham a mesma coisa, os mesmos desejos, as mesmas vontades que eu tinha. O artesanato. Fazer crochê, fazer tricô, né? Cerâmica, eu dava aula, tá? Ajudava elas a fazer cerâmica. Então, surgiu assim. Eu comecei a ter elas na minha vida e minhas melhores amigas, né? Então, isso aí foi até 2002, né, quando eu vim morar aqui na Praia Grande. Aí a filha ficou em São Paulo. E aí ficou outro complicado, né? Para mim não entrar em depressão, e eu fui trabalhar na APAI como voluntária, né? E aí até 2004 foi quando eu entrei no patchwork mesmo, de cabeça. Você falou que as mães tinham as mesmas necessidades que você, né? Os mesmos desejos. Que desejos eram esses? Artesanato, fazer artesanato, relaxar, não ficar mais cuidando só de filho, de marido, de drogado, de bêbado, marido, você entendeu? Elas tinham cabeça para isso. Elas eram fantásticas, elas moravam num bairro, numa casa, numa favela, vamos dizer assim, de chão batido. Eu dava toalhas de mesa para elas bordar e nunca elas sujaram, entendeu? De tal era o amor e a vontade que elas tinham de aprender a fazer ponto cruz na época, entendeu? Então, e nessa época eram vários artesanatos, como você falou. Você vários. Não tinha um que se encantava mais, todo tipo? Todo, porque eu venho de uma mãe que fazia artesanato, né? Ela é artesã. Então, isso era bom para mim e eu achava que tinha que ser bom para tudo que era mulher. E naquela época, né, nós mulheres, porque vocês não, mas naquela época a gente não tinha muita opção. Sem ser cuidar de marido, né, e pouco a gente saía de casa. Não tinha atividades nenhuma, cursos, nada. Entendeu? Era só dentro das igrejas mesmo. Então, trabalhava assim. Você aprendeu artesanato com a sua mãe em casa? Com a minha mãe, com a minha mãe. 100% com a minha mãe.
Mas essa vontade maior só surgiu depois que você tinha filha ou desde criança você já fazia Não, coisa? sempre, desde pequena. Desde pequena. Estudei em colégio de freira, né? Em colégio de freira, naquele tempo, tinha um pano horroroso que era branco, e onde você tinha que... Todos os pontos que você aprendia, tinha que fazer naquele pano lá, amarelado, sujo. E aquilo lá ia do primeiro ano até colegial, né? O paninho ia junto, você entendeu? Fazia parte. E o patchwork surgiu quando na sua vida? Quando minha mãe faleceu. Ela tinha muita coisa de patchwork, eu não sabia que ela tinha. E ela veio a falecer e eu encantada com os livros e cadernos e coisas que ela tinha de anotação. Porque naquele tempo nenhuma revista era nacional, era todas importadas. Minha mãe é italiana, então ela tinha muita revista italiana. E eu fiquei encantada com aquelas coisas italianas, né? Era um absurdo né? Não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras. E aí o que eu comecei? Uma pessoa falou para mim que, será que você não pode fazer um molde de acetato? Também não tinha acetato limpo. Aí vamos pegar a chapa do pulmão, vamos limpar a chapa do pulmão, fazia o molde e cortava, porque eu não tinha placa, eu não tinha cortador e nem a régua. Esse material era muito caro, entendeu? Há 15 anos atrás era um dinheiro absurdo, você não tinha condições de comprar. E não se comprava parcelado, né? Hoje está bem mais em conta, está muito mais fácil. E a partir de que momento você começou a dar aulas? Eu fiquei sabendo que aqui estava precisando, eu estava bem avançada, começando a ter um pouco mais de confiança em mim, né? Achando que eu poderia dar conta. E aí, porque eu fazia muita autodidata e não autodidata, eu fazia muito curso em São Paulo. E aí eu falei, eu vou passar isso que eu estou aprendendo. Eu tenho dinheiro para comprar, né? Para fazer o curso e aprender. Então agora eu vou passar. Aí comecei a comprar muitas placas para cá, que aqui elas nunca se aprenderam a fazer no acetato. Aqui elas sempre usaram o cortador, a régua, porque eu forneço isso para elas. E momentos difíceis, né, da sua vida, pelo que você está me contando, fizeram aflorar, digamos assim, toda essa parte de artesã em você. Você, como professora, você enxerga isso também, que muitos alunos vêm num momento difícil? Sim, muito. Com certeza. Eu acho que 90% das minhas alunas esteve, porque saíram aqui, ou estão entrando em algum buraco. Se você for conversar com elas vão te dizer. A maioria das minhas alunas, elas entrou não no patchwork, no artesanato, por conta da situação, somente agora, né? Essa situação horrorosa que nós temos no país. Mas assim, ou por causa de um filho que é como é que fala? O ninho vazio, né? Quando os filhos saem de casa e a mãe fica sozinha, viúva. A maioria porque se separou, divórcio, tudo isso é uma situação muito ruim, né? E hoje elas têm condições de ir atrás, né? O artesanato, ele não é só, ele é uma terapia ocupacional e uma fonte de renda também para diversas mulheres. É os dois. E aí ela descobre que é uma fonte de renda depois que ela entrou. Ela vem por um motivo, né? Que é saúde, certo? Ela entra por causa do motivo saúde, né? Mas depois ela entra, aí ela começa a se valorizar, né? Eu tenho alunas aqui que se beijam o tempo todo.
E não era assim, né? Alunas que eram muito aceleradas estão calma, tranquila, entendeu? Hoje a aluna que é mais acelerada que eu tive, não tá. Hoje ela é muito calma, muito. E ela mesma fala. Era uma coisa assim, de eu ficar puxando o breque de mão dela, e era uma loucura para dar aula para ela, entendeu? Entrando agora um pouco no patchwork, para quem não conhece, você pode explicar o que é esse artesanato? Juntar retalhos. E o que a gente pode fazer com esses retalhos? Que tipo de... Tudo que está dentro da sua cabeça. Não tem nada que você não possa fazer, né? Isso aqui é retalho. Elas juntaram e formaram um coração. Tá? O patchwork tem 250 técnicas. Não sei fazer as 250 técnicas. Eu devo estar com 70, 80 técnicas, tá? Fica muito a desejar. Não vou conseguir. Eu vou embora antes das 250. Mas a realidade é essa, é juntar retalhos. Tudo que você for ver, né? Vem aqui, pano de prato, que é um seminole aí, ó. Tá? Isso aqui é seminole. Isso aqui é foundation, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso, mas olha como que já ficou diferente, tá? É a mesma coisa, a mesma técnica. Isso aqui, você acha que não é do teu tempo, mas isso aqui é aqueles quadrados que você olhava, tinha cheio de caquinho de vidro, tá? Que era, formou uma mandala, tá? E são tudo pedaços de tecido. Se você olhar bem, você vai ver os recortes e a junção. O jeito que eu juntei que formou essa mandala, tá? Então é isso aí. Não tem como você não conseguir fazer. Você entendeu? Elas conseguem todas elas conseguem, olha. Tá? É juntar pedacinhos de tecido. Tá, isso aqui é quilt. Deixa eu mostrar um aqui para eles. Falando tecnicamente, o que quem quer começar no patchwork precisa ter? Vontade e paciência com elas. E de material? Tecido, tá? As máquinas estão aí à disposição delas. Elas teriam que trazer o tecido, basicamente um pano, uma linha para costurar. É coisa simples, tá? O que vai aumentando o material, o que vai diminuindo o material é a técnica, certo? Ali no foundation você precisa de uma régua. Obrigatoriamente você precisa de uma réguinha. Entendeu? E aí o cortador. Aqui você nem precisa de nada disso. Você entendeu? Uma bela de uma tesoura que corta bem o tecido. E o tecido, fechou. O curso tem duração de quanto tempo? Não existe. Não tem? É infinito. E as pessoas começam aqui aprendendo a fazer que tipo de material e como que elas podem terminar fazendo? O primeiro passo que eu dou, porque a maioria delas tem a maior dificuldade. Elas aprendem a colocar zíper. Primeiro passo. É a maior dificuldade que elas vão ter na vida e eu já dou de cara para tirar essa imagem delas. Elas perdem o medo, entendeu? Ela colocando o zíper, ela fala, meu Deus, mas é isso? Então daqui para diante é isso, tá? Daí elas fazem uma necessaire, uma bolsinha e dali elas vão para, tá bom? E é muito legal porque assim, as mais antigas estão sempre acolhendo as mais novas, entendeu?
Então, elas estão sempre pegando as outras no colo. Eu acho isso muito, porque entre elas começa a ter uma união, entendeu? É um momento delas também, uma de se ajudar, não só no pet, como na vida particular, entendeu? Cada uma tem um perrengue aqui, né? Aqui, Aninha, ó. Isso aqui é pulo do gato. Tá. Então você vai pôr costura com costura, ó. Bem aqui, bem certinho. E aí você vai pôr um alfinete em cima dessa costura aqui. Ó, ficou aqui e ficou aqui. Certo. Correto? Correto. Aí você vai pôr lá embaixo, ó, a mesma coisa. Primeira parte branca, ó. Vem aqui e costura com costura, ó. Ó, eu vou abrir. Mesmo que aqui não deu certo, não tem problema. O importante é aqui, ó, essa costura com essa costura. Isso. Você vem aqui, coloca também a mesma coisa, um alfinetinho aqui, tá? Aí aqui, ó, costura com costura. Vem aqui. Aqui a mesma coisa, ó, vai às vezes não tá certo, você dá uma puxadinha. Pra ficar certinho. Isso, dá uma ajeitadinha. Tá? E aí você passa uma costura Na máquina. pé de máquina. Pé de máquina. Isso. Tá bom. O patchwork deixa uma coisa que eu acho que é muito importante. Cada técnica tem uma história. E ela vem de um lugar, ou no Canadá, né? Eu sou apaixonada pelo patchwork do Canadá e dos alemães. O patchwork, ele veio, tá? Ele surgiu antes de Cristo, né? Então ele é muito antigo. Só que ele teve, como muito artesanato, ele morreu, ele ficou adormecido, né? E ele veio surgir através de uma mãe que o seu filho estava na Segunda Guerra Mundial, e é por causa dessa mãe que o patchwork renasceu, tá? Então, e ali ele veio pegando força, e hoje ele tem uma força. Eu não acho que ele vá desaparecer outra vez. Você falou que o tecido é o principal, claro, mas eu estou vendo aqui outros materiais. Você pode falar para a gente esses materiais importantes também para o patchwork e qual seria, o que eles são e quais seriam o custo deles também? Assim, tem que ter uma placa. Hoje é importante uma placa importada, tá? Para que serve essa placa? Para você fazer o corte. Tá. Você não risca a mesa e a vida da lâmina perde. A lâmina perde a vida, tá? Então tem a placa, tá? O cortador, que é isso aqui, tá? Que é o que você vai cortar tecido. E a régua. A régua sempre tem que ser na medida ou maior do que a placa. Porque você corta assim, ó. É paralelo. Tá? Você vai fazer paralelo. E ela que dá a medida do que você quer. 6 centímetros, 10, 15, uma série de coisas. Tá? E qual que é o custo desse material? Hoje, assim, se você não comprar uma placa importada, isso aqui pode ser nacional. Não há necessidade. Tá? Antigamente era tudo importado, mas hoje tudo tem importado e tem nacional. Sem ser essa placa. Você comprando esses dois, você compra até numa faixa de R$100, os dois. Agora, uma placa importada, você chega a pagar até R$300, dependendo do tamanho. Eu queria convidar o pessoal que está nos assistindo para vir aqui conhecer
os cursos, não só patchwork, mas existem vários outros tipos de curso de artesanato aqui. Mariângela, convide também as pessoas para virem te conhecer melhor o curso. Pode estar vindo aqui, né, assistindo uma aula nossa, né, que eu acho que é interessante passar a tarde junto com a gente, conhecer as meninas, que eu também acho isso muito legal, né? E ver se vocês ativam, né, essa vontade lá do cérebro, que está tudo um mundo adormecida, né? E eu agradeço vocês, e eu esperando vocês aqui. Só para finalizar, então, Mariângela, por exemplo, se eu quisesse fazer uma bolsinha como essa, tem alguma dica que você pode nos dar? Você corta um círculo, preferência redondinha, né? Então, 2 círculos, né? Aqui e aqui. E dentro vai uma manta resinada. E aí corta mais 2 círculos, que é essa parte aqui onde que vai o zíper. E recorta no meio. Coloca o zíper, tá? Coloca avesso com avesso. Passa uma costura toda em volta, tá? Desvira e passa outra costura. Isso aqui é para colocar aqueles aparelhinhos de ouvido. Como é que vocês falam? É que eu não uso. Por isso fone de ouvido? Fone de ouvido, né? Porque quando vocês colocam na bolsa, aquilo vem enroscando, puxando tudo junto, né? Então é para ficar tudo bonitinho, até para não quebrar aquele fio, que eu acho que é tão fininho, eu acho que eu tenho a impressão que ele vem a quebrar, tá bom? Obrigada, Mariângela. Eu que agradeço, tá bom? Agora nós vamos conversar também com as alunas de patchwork aqui do sindicato para saber o que elas acham do curso. Maísa, há quanto tempo você faz o curso aqui? 1 ano, mais ou menos. E o que te motivou a começar o patchwork? Bom, eu sempre quis fazer o patchwork. Eu tinha vontade, achava bonito ver na televisão, mas eu trabalhava, então eu vinha aqui, só tinha aula durante a tarde. Aí quando eu me aposentei, a primeira coisa que eu fiz foi vir participar do curso. E o que você está achando nesse 1 ano? O que você pode contar pra gente? Eu aprendi muitas coisas, né? Já fiz bastante coisa na minha casa tudinho. Não vendi nada até agora. Mas eu aprendi bastante coisa, estou gostando e quero continuar. Obrigada, Maísa. Agora nós vamos conversar com a Laura, que é outra aluna aqui de patchwork. Tudo bom, Laura? Oi, tudo bom? Laura, há quanto tempo você faz o curso? Eu comecei em janeiro desse ano, faz muito pouco tempo. Eu tô bem no comecinho ainda. E por que você decidiu fazer patchwork? Porque eu tinha vontade de fazer coisas com a mão, fazer trabalho manual. E eu fiquei conhecendo a técnica e quis aprender, porque tenho vontade, sempre tive vontade de trabalhar, de fazer o trabalho manual. Você faz mais como uma terapia ou você pretende fazer disso um trabalho remunerado também? Começou com uma terapia, mas agora eu estou passando para pensar em fazer trabalho e trabalhar de casa, com tempo. Obrigada, Laura. Estamos aqui também com a Ana, que é a aluna mais nova aqui do curso de patchwork. Ana, o que te motivou a fazer esse curso? Me motivou de eu procurar uma válvula de escape, o dia a dia corrido, muito trabalho,
E o patchwork ia trazer isso para mim. Ia trazer um momento meu, um momento de algo que eu tinha muita vontade de aprender a fazer. Mais ou menos isso. Há quanto tempo você está fazendo o curso? Tô na 5ª aula. E o que você está achando até agora? Ai, eu tô achando maravilhoso. Eu conto os dias para chegar quarta-feira e vir fazer o curso. Eu tenho aprendido muito. Quando eu vim me matricular, eu perguntei para a professora, eu preciso ter noção de corte e costura? Ela, não precisa nada, você precisa vir. E aí me encorajou, eu vim e hoje eu já tô costurando, já tô pondo zíper, já tô fazendo um monte de coisa que eu tô amando. Eu conto os dias para chegar quarta-feira. Obrigada, Ana. Os líderes sindicais acreditam que a terceirização rompe a relação de trabalho entre empregado e empregador. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem ficado conosco e espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma sugestão para os próximos programas, entre em contato. Até a próxima. Tchau!